Pois bem, prosseguindo no estudo dos evangelhos, nós estávamos fazendo a leitura de Atos capítulo 18, lembrando que na contextualização estamos no início da terceira viagem missionária de Paulo, início da terceira viagem missionária de Paulo, e nós lemos até o capítulo 18, versículo 28. Nós lemos o momento em que Apolo, ele chega a Éfeso. Apolo disse que ele era um homem instruído no caminho do Senhor, tendo apenas o batismo de João. Ou seja, muitos israelitas, como eu disse para vocês, eles vinham a Jerusalém. Apolo de Alexandria, então, ele vivia no Egito. Alexandria era uma cidade do Egito. Então, ele vem a Jerusalém, e em Jerusalém era comum, aqueles que vinham a Jerusalém estavam ouvindo que teve um sacerdote que deixou o templo e foi pregar no deserto. E ali ele fazia a purificação das pessoas e dava o batismo de arrependimento. E João Batista anunciava a vinda do Messias. Então, Apolo, ele tinha apenas esse batismo de João Batista, o batismo da esperança na volta do Messias, né? Bom, aí nós vimos também que ele foi instruído mais pontualmente no caminho do Senhor por Priscila e Áquila, foi Atos 18, 26. Ok? Bom, e assim então, nós concluímos a leitura do capítulo 18. Agora, no capítulo 19, prosseguindo então nessa segunda viagem, a terceira viagem missionária de Paulo, vamos começar pela Bíblia, né? Atos capítulo 19, versículo 1. Atos 19, versículo 1, que diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos... Bom, então, regiões superiores, que está falando ali, a região da Ásia, regiões superiores são as Galácias, né? Aqui eu falei para vocês que era uma região mais atrasada, de povos mais bárbaros, né? Se dá para dizer isso, mas... povos com menor cultura, porque os bárbaros, eles não tinham a escrita, não tinham nada, era um povo realmente bárbaro, tá bom? Nesse sentido que era usado na época. Então ele passou por todas aquelas regiões que ele evangelizou na primeira e na segunda viagem missionária. E no versículo 2 diz, bom, então ele encontrou, achou ali alguns discípulos, que é um caso parecido parecido não, é o mesmo caso de Apolo. Apolo também conhecia só o batismo de João Batista. É interessante para nós vermos como aquele batismo que João Batista fez, como ele influenciou realmente os israelitas daquela geração. Vamos lembrar, nós estamos no ano 51. João Batista, a pregação dele, se Jesus morreu no ano 29, a pregação e batismo de João Batista acontecia lá no ano 26, 27. Então, já eram aí 25 anos desde o batismo de João Batista. Era muito tempo, né? Mas tanto Apolo quanto esses irmãos ainda não tinham nenhuma... tanto Apolo quanto esses discípulos ainda não tinham um batismo, não tinham recebido o batismo cristão. Lembrando, irmãos, que o batismo cristão ele é diferente do batismo de João Batista.
João Batista era um batismo por arrependimento, apesar dele anunciar também a vinda do Messias, mas o batismo era por arrependimento, eles demonstraram arrependimento, eram batizados. Não era um batismo de fé em Jesus. Ok? Pois bem, então, prosseguindo no versículo 2, que diz: disse-lhes, ou seja, o apóstolo Paulo então diz para esses discípulos que tinham só o batismo de João, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vamos dizer, uma resposta que assim vamos considerar um tanto estranha, já que João Batista era cheio do Espírito Santo, mas esses discípulos dizem que nem ouviram falar no Espírito Santo, receberam o batismo de arrependimento, não? Se consideravam discípulos do Messias, mas não tinha nem o batismo em águas, nem o batismo no Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Então veja, são dois casos, né? 25 anos depois de João Batista, Apolo e esses discípulos. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Olha só, então, eles receberam o batismo em águas, para mostrar que o batismo cristão ele é diferente do batismo de João. Eles tinham o batismo do arrependimento, tá bom? Mas ainda não tinham o batismo em água cristão. No livro, pega aí na página 101, o livro na página 101 diz o seguinte: neste momento Paulo encontra um grupo de homens que haviam crido no batismo do arrependimento que João pregara. Paulo pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo e eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles foram batizados nas águas e no Espírito Santo. Então, veja, no versículo 6, diz o seguinte: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. O termo utilizado aqui para línguas é o termo glossa. Lembra que eu expliquei para vocês lá em Atos 2 que o termo glossa ele se traduz por língua. Então tem lá em Atos 2 glossa e tem também dialetos. Lá no capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, diz que eles ouviam cada um no seu dialeto. Então eles falavam em línguas espirituais e cada um ouvia no seu dialeto. Essa é a descrição. E eles aqui novamente falam em línguas. Bom, para aqueles que desacreditam, né, no poder ou no dom que o Espírito Santo distribui ainda hoje, aqui não tem razão de dizer que estava falando árabe, latim ou grego. Não. Aqui estavam reunidos, né, pelo que nós vemos, israelitas, provavelmente todos falavam aramaico, pode ser que alguém até falasse grego, mas certamente todos falavam aramaico. Então, eles falaram em línguas espirituais. Esse é o significado, tá ok? O versículo 7 diz: estes eram ao todo uns 12 varões. Atos 19, versículo 7. Bom, aí no livro também eu comentei. Pela terceira vez aparece o termo glossa traduzido por línguas.
A primeira vez foi no Pentecostes, Atos 2, 3 e 4. A segunda vez na casa de Cornélio, Atos 10, 46. Esses dois exemplos, Atos 10, 46 e esse exemplo agora de Atos 19, eles ficam bem claros que não tem contextualização ali para dizer que é dialetos, quer falar, por exemplo, árabe. Não, está falando realmente de línguas espirituais. Ok? Por conta disso, esse momento aqui é chamado de terceiro Pentecostes. O primeiro foi em Atos 2, o segundo, Cornélio, Atos 10, e agora o terceiro Pentecostes. Bom, sabendo que ocorreram outras vezes, mas quando o termo é utilizado, ele é indicado aqui. Pastor Levi, Sim. uma dúvida referente às línguas